Mas chegou domingo, o dia das eleições tão esperadas. O tópico aqui que a gente mais tratou nesses últimos meses, eu acho que nós tínhamos uma expectativa grande para as eleições, principalmente se levar em consideração a absoluta derrota da direita brasileira nas eleições municipais de 2020. Pleno governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro adotou uma estratégia ainda mais desastrada de tentar se ausentar da eleição. Foi um desastre completo. Então, agora nas eleições de 2024, a gente tinha uma expectativa. E a pergunta que todo mundo tem é: deu resultado? A gente está melhor hoje? Né? Essa é uma análise objetiva. A gente está melhor hoje do que a gente estava há 4 anos. E quando eu digo a gente, eu digo o que se chama de direita, vamos chamar assim. Né? Estou vendo aqui as manchetes, a matéria do Globo, por exemplo, que responde a pergunta, diz aqui: eleições confirmam o PSD como o maior partido do Brasil em número de prefeituras, PT teve leve recuperação e PL se destaca em capitais. Mas a matéria do Globo dá destaque ao PL, mas dá vitória ao PSD. E eu digo para vocês que eu gosto de número, número não mente, a gente tem que fazer uma análise objetiva. Você pode ter narrativa, xadrez 4D, etc., mas eu gosto de número porque o número é objetivo. E quando a gente olha o número de prefeituras e assentos nas câmaras municipais, ganhos ou não, a gente enxerga a realidade de uma forma mais objetiva. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E eu vou surpreender aqui. Eu vou dizer a vocês que eu já vou começar dizendo que, na minha avaliação, que eu vou mostrar aqui para vocês, eu afirmo de forma categórica que essa foi a maior vitória da história da direita brasileira em eleições municipais. E muita gente vai discordar de mim, muita gente vai dizer que, na verdade, quem ganhou foi o Centrão, que o Centrão foi o grande vencedor, e há um aspecto nisso, mas vamos olhar os números, vamos olhar o que as pessoas estão discutindo. Esse gráfico que o Brunão botou aí pra gente, aliás, saudade do Brunão operando o programa, é outro programa quando o Bruno está operando, senão quando eu estou sozinho é sempre um Deus nos acuda aqui, então a audiência tem que dar valor à qualidade da produção do programa. Mas muitas pessoas estão usando esse gráfico aqui, que está aqui na sua tela, para dizer que o PSD é o verdadeiro ganhador das eleições, e à primeira vista isso, parece que é isso mesmo, né? Então nós olhamos aqui nos números que em 2020 o PSD tinha 657 prefeitos eleitos, né, em 2020, eleições municipais em 2020, essa que eu disse que foi um desastre para a direita, e em 2024 eles elegeram 882, então o PSD teve um impressionante crescimento de 225 prefeitos para a sigla. Mas você tem que saber olhar os números da forma correta. Números olhados de forma errada levam a conclusões enganosas. E eu digo isso porque houve um grande movimento de 2021 até 2023 de filiação de prefeitos ao PSD. Ou seja, prefeitos que não foram eleitos pelo PSD, mas que depois da eleição mudaram para o partido, para o PSD. E aí a coisa fica um pouco diferente. Olha esse outro gráfico feito no final de 2023, também pelo Poder 360, que foi quem fez o gráfico anterior. Vejam só a premissa. PSD é o partido com mais prefeituras no Brasil. 2023. Em seguida, eles elencam os maiores partidos de acordo com os números de prefeitos. O ponto realmente importante aqui para você olhar é o seguinte: no final de 2023, ou seja, no final do ano passado,
o PSD tinha, na verdade, 968 prefeitos. E o PL, no final do ano passado, tinha 371. Agora, depois das eleições de 2024, o PSD terá 882 e o PL 512. Ou seja, o que estão te falando é que o PSD ganhou 220 e tantas prefeituras. 225. E eu estou te dizendo que não só o PSD não ganhou 226 prefeituras, como ele perdeu 86 prefeitos. Enquanto o PL ganhou 141. Então veja, narrativa na imprensa. PSD foi o grande vencedor, ganhou 225 prefeituras em relação a 2020. Mas em relação ao estado atual, a situação atual, a situação de hoje, o levantamento do Poder 360 é de 2023, mas eu não acho que tenha havido mudança alguma. Ou seja, em relação ao momento de hoje, o PSD, o partido do Kassab, o partido do Rodrigo Pacheco, o partido que dá suporte ao Alexandre de Moraes, o PSD perdeu 86 prefeitos. Enquanto o PL do presidente Bolsonaro, apesar da sua imensa falta de ambição, e a gente vai falar sobre isso, ganhou 141 prefeituras. Agora, tem mais. Eu não sei, vocês respondam no chat se já ouviram alguém falar isso em algum lugar. Tá? Agora, reparem que nesse gráfico do Poder 360 é dito que 1 a cada 3 prefeitos do PSD era de São Paulo. O estado que o partido tinha um número impressionante, 329 prefeituras. E aí você deve pensar, né, no estado mais importante do Brasil, em 2024, como é que está o PSD? Em São Paulo, o PSD agora tem 205 prefeituras. Ou seja, em São Paulo, a terra do Kassab, o PSD perdeu 124 prefeituras. Ele teve, para isso, né, para ter perdido só 80 e poucas, ele teve que recuperar e ganhar novas prefeituras espalhadas pelo Brasil. Mas em São Paulo, são 124 menos prefeituras para o Kassab e companhia em 2024, ou melhor, em 2025. O PL do presidente Bolsonaro, por outro lado, colecionou muitas vitórias. E só não colecionou mais porque em várias cidades o PL, com uma orientação esdrúxula, bizarra, o PL optou por não ter candidato próprio. Numa loucura. Eu acho que agora está comprovado que a estratégia do PL de não ter candidatos próprios é uma loucura. Depois do resultado atual, dá para cravar. Se o PL tivesse ousado mais, teria levado mais. Quem ousa vence, eu vivo dizendo isso aqui para vocês. A sorte favorece o audaz. E uma loucura, né? Você veja, o exemplo mais louco, esquizofrênico dessa história, que dá para a gente comprovar agora, que agora não é mais palpite, não é mais opinião, é o exemplo de Curitiba, da Cristina Grêmio, de quem a gente... Deixa eu botar a Cristina Grêmio aqui sentadinha aqui, de quem a gente vai falar em breve. Não vou chegar ao ponto, eu sei que vocês adoram a treta, de dizer que Bolsonaro é uma porcaria de líder, como disse o Silas Malafaia. E eu sei que o Silas tem uma boa relação com o pastor Silas, sei que ele conversa bastante com o Bolsonaro, gosta muito do presidente, está certamente revoltado com... eu sempre disse aqui, eu acho que eu sou o cara que mais disse isso. O presidente Bolsonaro é um homem maravilhoso, um cara muito legal, mas em termos de estratégia é, em geral, um desastre. Em geral, um desastre. E a gente está vendo um pouco dessa falta de ousadia. O eleitor quer mais direita. Só que os caciques
e não dá para botar tudo na conta do Bolsonaro, não querem, não quiseram dar opções de direita o suficiente para os eleitores. E isso é, sim, uma porcaria de liderança. O que não faz do Bolsonaro uma porcaria de líder. Dá para entender a nuance, né?